nesse terceiro slide que eu preparei para vocês, iremos falar sobre o novo acordo ortográfico. Assinado em 1990, o acordo ortográfico visa a padronização da ortografia da língua portuguesa. Os países como Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, que formam a Comunidade de Países da Língua Portuguesa, o CPLP, através do novo acordo ortográfico da língua, a comunicação entre esses países passará a ser mais fluida, mais fácil, ou seja, as regras entre esses países combinaram-se entre si para que houvesse um entendimento mais fácil, até porque eles também utilizam a língua portuguesa como seu idioma oficial. Como o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, a ortografia da língua passou por mudanças que envolvem o nosso alfabeto, acentuação gráfica, consoantes mudas, o uso de letras maiúsculas e minúsculas. O alfabeto do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que era composto por 26 letras, aprendemos assim na nossa época escolar, após o novo acordo ortográfico, foram inseridas mais 3 novas letras. No caso, passou a ter 26. Observem aqui, foram inseridas o K, o W e o Y, que podem ser usados em siglas, símbolos, unidades de medida e monetárias. Assim, essas letras podem ser usadas em nomes próprios também, que é muito comum vermos hoje em dia, em lugares e seus derivados. Estrangeirismos que são usados frequentes, como darwinismo, download, que é utilizado muito hoje em dia por nós, que é acesso ao computador, softwares, playgrounds e KM, que no caso quilometragem. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa e a acentuação. O uso do trema, ele foi extinto. Com esse novo acordo, o trema, que são aqueles 2 pontinhos que ficavam em cima do U, da vogal U, eles foram extintos, mas há uma exceção. O uso do trema não é mais empregado nem em palavras portuguesas, nem aportuguesadas. Temos aqui, pinguim, linguiça, que antigamente existiu o trema, consequência e 50. As palavras como mulleriano, que é Muller, que é um sobrenome, e Hübner, usam o trema ainda deve ser feito, pois se trata de nomes próprios estrangeiros. Ou seja, se for nome próprio estrangeiro e houver o uso do trema, ele deve continuar ainda. Um exemplo que nós temos é Bintin. Ele é um sobrenome estrangeiro que utiliza o trema. Mesmo após esse novo acordo ortográfico, deve-se colocar ainda na escrita da palavra. O acento diferencial, em palavras homógrafas, não é mais empregado, ou seja, palavras que têm a mesma escrita, exceto das palavras por e por, pôde e pode. Em palavras homógrafas, são aquelas que possuem a mesma escrita e a mesma pronúncia, a pronúncia semelhante. Mas os significados são diferentes, Temos o exemplo aqui, para, que é um verbo, que é do verbo parar, e para, que é preposição. No caso, eu vou para a escola. No caso, para não é um verbo parar, é uma preposição. O acento diferencial é empregado em situações que há distinção de tempo verbal, singular e plural dos verbos. Temos os exemplos aqui. A frase está no singular, ele mantém. Passando a frase para o plural, temos aqui, eles mantêm. Observe que houve a mudança, que houve um acento, um acréscimo do acento. No caso, aqui na vogal ele convém ou eles convêm. Observe aqui, que houve uma mudança. Ele é facultativo entre a primeira pessoa do plural do pretérito perfeito, do indicativo, e a primeira pessoa do plural do presente do indicativo. É facultativo. Coloca ou não, fica a critério da pessoa. No acento circunflexo, houve uma mudança. Não é mais empregado em palavras paroxítonas, que terminam em ou em palavras com hiatos ou. Observe, na palavra vou, não é mais necessário colocar o acento. Na palavra lei, que antigamente era necessário, hoje em dia não é mais. Enjoo,
Há exceção, ó, o verbo pôr e a sua conjugação no passado, no caso pôde, continua com acentuação. Também foram mantidos os acentos nas seguintes conjugações. Ó. Tem, no singular não possui o verbo. Já tem, no plural, possui o verbo, o acento. Vou corrigir, tá, Mário? Ó, também foram mantidos os acentos nas seguintes conjugações. Tem, no singular, não possui o acento. Já tem, no plural, possui o acento. Tem aqui vem, no plural também. Mantém e contém. Se estiver no plural, é necessário colocar o acento. O emprego do hífen. Temos aqui a mudança nas regras, ó. Palavras que antes não tinham passaram a ter, enquanto outras deixaram de ter. Passa a ter o hífen palavras que terminam com a mesma letra da segunda palavra, ou seja, enquanto a segunda palavra começa com a letra H. Ó. Observe um exemplo. Micro-ondas, antes do novo acordo, era junto, o O era junto, ou seja, não era necessário fazer o uso do hífen. Com o novo acordo, mudou, e uma regra é essa. A primeira palavra terminou, um exemplo, com O, a segunda começa com a mesma vogal que terminou a primeira, é necessário colocar o hífen. A primeira palavra terminou, a segunda começa com H, coloca-se o hífen. Ó. Observe aqui, sobre-humano, suprahepático. No caso aqui, ó, vogais iguais, necessário colocar o hífen. Não tem hífen em palavras que terminam com vogal e a segunda começa com R ou com S. No caso, você duplica o R ou o S. Antissocial, antirrugas, reeducação e reeditar. Também não tem hífen em palavras que começam com CO e SE. A seguinte palavra começa com a letra H. Ó. Coabitante. Antes era co, hífen, habitantes. E coautor. Também não é necessário. Também não tem hífen palavras que terminam com vogal e a seguinte começa com a vogal diferente. Não tem hífen. Se terminar com vogal e a palavra seguinte for a mesma vogal, coloca-se o hífen. Terminou com vogal e a palavra seguinte é diferente da última vogal da primeira palavra, não coloca-se o hífen. Ó. Antiaéreo, extraescolar, semi-analfabeto, infraestrutura e semi-aberto. O hífen é mantido em palavras compostas por justa posição, que não têm elementos de ligação e juntas formam um único significado. Guarda-chuva, continua, meio-dia, segunda-feira e decreto-lei. Já em palavras compostas por justa posição, que não têm noção de composição de significado, o hífen não é empregado. Temos aqui os exemplos. E não tem hífen em palavras que terminam com RE e a seguinte palavra começa com E, no caso, reeleição, não coloca-se o hífen. Ditongos. No novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento não é mais empregado em palavras paroxítonas, com I e com U. Temos aqui os exemplos, ó. Assembleia, uma palavra ideia, antigamente existia o acento na vogalzinha E, feiura e bocaiúva. Já palavras paroxítonas com ditongos E e OI, o acento passa a ser empregado. Continuam os acentos, as palavras oxítonas com ditongo eu, ei e ou. Temos aqui o exemplo chapéu, papéis e heróis. Não houve mudança. Letras maiúsculas e minúsculas. De acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, as letras maiúsculas são usadas em nomes próprios de pessoas, animais e lugares. Cidades, países, continentes, acidentes geográficos, rios, ilhas, instituições e entidades. Além de em nomes de festas e festividades, em nomes astronômicos, em títulos periódicos e em siglas. Símbolos e abreviaturas é utilizado letras maiúsculas. Observem aqui, ó, nomes próprios, FIFA, nome de país, de planeta. Temos aqui os exemplos em que é utilizado letras maiúsculas. As letras minúsculas podem ser usadas nos dias da semana, meses e estações do ano. De acordo com o novo acordo,
Dias da semana, estações do ano, meses, passa a ser utilizado escrito com letra minúscula. Temos aqui terça-feira, novembro, outono, que é uma estação do ano, observe que é escrito com letra minúscula. E nos pontos cardeais, caso não sejam usados para indicar uma direção. O uso da letra maiúscula ou minúscula é facultativo em títulos de livros, totalmente em maiúsculo ou totalmente minúsculo, inicial. Palavras de categorização, ruas, rios, igrejas, nomes de áreas de saber, matérias ou disciplinas, versos que não iniciam período ou palavras ligadas a uma região. É facultativo, ou maiúsculo ou minúsculo. Temos aqui esse quadro, ó, o alfabeto. É um resumo, passa a ter 26 letras. O trema deixa de existir, só permanece em nomes próprios. O acento agudo desaparecerá em ditongos abertos. Acento circunflexo desaparecerá em palavras com duplo OO ou EE. Acento diferencial, não se usará mais acento em verbo, no caso o verbo para, ou na preposição para, deixa-se de usar. E o hífen desaparece em palavras em que o segundo elemento começa com R e com S. No caso, se terminar com uma vogal, a segunda palavra inicia com a mesma vogal, utiliza-se o hífen. Esse aqui é o final do terceiro slide que eu preparei para vocês. Espero que tenham gostado, deem uma lida na apostila e aguardo vocês na nossa aula. Fiquem com Deus e obrigada.